Feche seus olhos, Senhor, nós em Tua presença agora reunidos, Pai, com o coração grato, cantamos que nada pode nos arrancar das Tuas mãos, nem as mais densas trevas podem impedir que enxergamos Tua luz. Nem o maior e mais terrível pecado que possamos cometer pode nos retirar de Tua presença, se somos perdoados por Ti, se o nosso coração está aberto e se as nossas transgressões estão confessadas a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo. Como é bom poder cantar que a Sua presença não se afasta de nós. Oramos assim no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu acho que você pode se sentar, você vai ficar mais confortável nesta manhã. Cremos que a presença de Deus não se afasta de nós, né? Não se afasta de nós em nenhum momento, inclusive agora, né? Independente do pregador que falará nessa manhã, a presença de Deus estará conosco aqui neste tempo. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já assistiu os cultos pela internet e me ouviu cantar, desculpa, é porque o Fábio altera lá a mesa de som, presencialmente é bem pior, mas a misericórdia de Deus, você é né? Se você veio aqui, né? Você é um rapaz, um ser corajoso. Mas às vezes tem o Roberto cantando também, e aí o nível eleva muitíssimo, né? A afinação principalmente. Espero que vocês tenham tido um bom Natal. Se sobrou aí panetone aberto ou fechado, pode mandar lá para casa. A gente ainda está consumindo. E como a Silene disse, as crianças vão ficar aqui, né? O berçário vai estar aberto. Eu vou desligar o cubo do baixo, que está recheando aqui. Só um minutinho. Isso, como eu dizia, tem a sala para atender os menores, mas os maiores vão estar aqui. Espero que você consiga prestar atenção. Espero que você não precise dar o celular para o seu filho nesse tempo que eu espero que seja curto. Mas eu sempre espero que seja curto, né? Que é curto, mas nunca é. Então tem algumas crianças ali com papel e caneta para anotar. E eu quero deixar algumas coisas para vocês anotarem aí, adultos ou crianças, neste último culto de 2025, que é sempre quando nós pensamos em como foi o ano, né? Vem aquele tempo de nostalgia, um tempo de reflexão. Eu particularmente gosto muito dessa época do ano, Natal e Ano Novo, até porque meu aniversário está aí nessa época também. Então, ao mesmo tempo, é sempre um tempo de muita reflexão. E perceber que mais um ano termina dia 31 de dezembro, às 20 horas, 53 minutos, 59 segundos, 99. A gente não sabe quando termina, né? Mas é um 999. E você tem um novo começo, né? Uma oportunidade para fazer diferente aquilo de errado que você fez. E a oportunidade de errar os mesmos erros que você cometeu no ano que acabou de terminar, não é mesmo? Então nós achamos, muitas vezes, nós não cremos em Papai Noel, né? Isso sabemos, né? Meus filhos sabem, desde pequeno, eles tiram foto com o Papai Noel, mas eles sabem que não existe essa coisa mágica. Mas parece que a gente crê que existe uma magia ali no dia 31, né? Que aí Deus estala o dedo, joga um pó de pilim-pim-pim, e tudo se apaga do ano que passou, e tudo se faz novo no dia 1º de janeiro, né? Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em um texto que não é muito conhecido e que eu não me lembro de ter pregado em Isaías, mas eu quero começar lendo 2 versículos do capítulo 43
de Isaías. Então eu vou ler Isaías 43, o versículo 18 e 19. Lembre-se, né? A última vez que eu preguei eu falei dos crentes de Bereia. Espero que você seja assim, os de Bereia, que eu vá falando e você vai conferindo, e se tiver alguma coisa de errado você reclama, né? Tem alguns teólogos espalhados por aqui no auditório, uns 2 ali, 2 aqui. Você reclama com eles depois, né? Isaías 43, versículo 18 e 19, e depois, se você viu a chamada do culto, nós vamos cair aí sim num texto muito conhecido, que é o texto de Filipenses, né? Então eu quero pensar hoje para nós, olhando para frente, sem andar ansioso. Olhar para frente, sem andar ansioso. Nessa reflexão eu queria pensar sobre o que podemos fazer de diferente, né, nesse novo ano que começa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você agir exatamente como agiu em 2025, as chances de seu 2026 ser igualzinho são grandes. Aí eu não sou da área da estatística, mas posso dizer que são bem grandes. Então vamos pensar sobre isso, olhando para este texto de Isaías 43. O capítulo 43 de Isaías, ele é até bem conhecido, o começo dele, quando Deus vai dizer assim: olha, eu te comprei, não tema, né? Com amor eterno eu amei vocês. Então é Deus falando para quem aqui? Isso, para o seu povo, né? Para o povo de Israel. Então olha que interessante esses 2 versículos. Versículo 18, eu acho que aqui estou lendo na NVI. Eu coloco tudo aqui no computador, aqui está com fonte 20, fica mais fácil para mim. Versículo 18 diz: esqueça o que se foi. Esqueçam o que se foi. Ponto e vírgula. Não vivam no passado. Esse é o versículo 18. 19. Para que esquecer? Por que esquecer? Por que abandonar o passado? Versículo 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está dizendo: esqueçam o passado, não vivam no passado. Versículo 19, vejam, é uma coisa que está começando com Deus. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ponto de exclamação. Ela já está começando ou surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, né? Nos lugares mais áridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a tua palavra aberta e lida, aberta diante dos nossos olhos, lida diante dos nossos ouvidos, e que ela possa estar diante do nosso coração também nessa manhã. Senhor, ministra-nos, é o que pedimos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, como eu disse para vocês, é um texto de Deus falando ao seu povo. É um contexto um pouquinho complicado da gente bater o martelo, porque o livro de Isaías, dizem os estudiosos, grupo do qual eu não faço parte, que o livro de Isaías ele pode ter sido escrito por até 3 pessoas. E aí ele seria dividido em 3 partes, do capítulo 1 até o capítulo 39, que foi literalmente escrito pelo profeta Isaías, na época em que ele viveu, lá em 700 e pouco antes de Cristo. A partir do capítulo 40 até o capítulo 55, um deutero-Isaías, um pseudo-Isaías, alguém que escreveu 200 anos lá na frente, esse texto, e disse que era de Isaías. E ainda um texto lá do exílio, a partir do capítulo 56. Tá? Então,
tem essa teoria e há bastante evidências para isso, como mudança no texto, a citação de um rei lá da Pérsia. Lembra que a Pérsia que dominou Babilônia é um rei citado nominalmente nesses capítulos finais. Então há bastante evidência para isso. A gente, como normalmente acontece, não bate o martelo em muitas coisas. O que dá para a gente ter certeza é que este texto está falando para o povo do que Deus faria quando os libertaria do exílio. Então veja, se foi o próprio Isaías mesmo que escreveu, se você quer acreditar nisso, ele está escrevendo de uma forma orácula, né? Ele está falando de algo futuro que ainda vai acontecer muito para frente, de algo que o povo ainda nem vivia, não é? Que é a libertação do exílio, porque na época de Isaías, o povo ainda não tinha o reino do sul, né? O reino do sul não havia ainda sido levado cativo para a Babilônia. Ou, se você quiser acreditar nessa outra teoria, então que alguém que já estava lá vivendo o cativeiro babilônico, aprisionado pelos babilônicos, escravizados pelos babilônicos, se bem que a escravidão babilônica não era tão dura, não era tão penosa, não era de chicotada, né? Mas era uma escravidão, era um exílio. E alguém escreveu isso para o povo, então, àquela época, vivendo aquelas coisas daquele dia. O que não dá para ter dúvida é que o texto está falando disso, que Deus vai se levantar e vai libertar aquele povo. Então, quando ele diz no final do capítulo, do versículo 19, até um rio no deserto eu vou abrir, né? Um caminho no deserto, aliás, Deus de milagre, caminho no deserto, então uma música assim, e rios nos lugares áridos, é porque justamente ele está fazendo referência à transição do povo que sairia da Babilônia, atravessaria o deserto para voltar para Jerusalém. Você lembra que isso aconteceu, né? Inclusive lá quando o domínio persa superou o domínio babilônico. Então é isso, este é o contexto do texto. Então ele vem para o povo de Judá, né? Eu posso agora me referir apenas ao reino do sul, o reino do norte não existia mais. Ele vem para o reino do Judá, que passava por aquele momento de desânimo, por um momento de desesperança, por um momento de nostalgia, olhando para o passado, e aí eu incluí aqui um momento até depressivo daquele povo. Daquele povo que estava lembrando de como era bom o reino, possivelmente lembrando do rei Davi, como era bom o rei Davi, o rei Salomão. A época que o reino era unido ainda, como era bom, como era próspero, como tinha paz. Ou como a gente sabe que ao longo do Antigo Testamento aconteceu várias vezes e Deus quis dar cintada na bunda do povo lembrando inclusive da escravidão no Egito. Mas no Egito era melhor, porque a gente comia carne. Não é? Teve gente que reclamou para Deus lembrando da cebola do Egito. Cebola é bom, mas daí também, né, gente, se submeter à escravidão por causa de cebola, não vale a pena. Mas este era o povo. Então, parece que há, não só nesse povo, mas em nós, uma tendência sempre dessa nostalgia, sempre de olhar para o passado, de parecer que o passado é sempre melhor, ou o futuro, né? Ou o futuro. Eu trabalho dando aula para adolescentes, né? Dentro do ensino médio. Então, 15, 16, 17, 18... Para 100% deles, é o período mais difícil da vida deles, é o ensino médio. Ou eles vão dizer que bom era o ensino fundamental, lá que era bom, ou eles vão dizer que é bom quando estiverem na faculdade. E se você perguntar para quem está na faculdade, 100% deles vão dizer que não é bom a faculdade, que é o pior período, bom era o ensino médio. Então a gente está sempre nisso, né? Então essa palavra que eu tentei aqui
contextualizar o que Deus diz, eu quero aplicar para nós, né? Quase cometendo um crime de tirá-la de dentro do contexto, não é? De tirá-la de dentro do contexto, mas de olhar para essas frases, e eu não sei você, mas eu sempre me enxergo nesse povo de Deus, esse povo rebelde, esse povo teimoso, esse povo que cai qualquer primeira oportunidade que tem de abandonar a fé, cai no pecado, cai na idolatria. Esse sou eu. Eu não sei se você talvez possa ser um espírito mais elevado do que eu, então eu sempre me enxergo nisso. Então eu quero trazer para nós essas frases de Deus aplicado dentro de um nosso contexto. E a primeira frase, que aí quem está querendo anotar aí, pode anotar, número 1. A primeira frase é a primeira frase do versículo 18. Eu nem sei se projetou aqui o texto ou não, mas é a primeira frase do versículo 18, que na NVI vai dizer: esqueçam o que passou. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. É a palavra de Deus para mim e para você. Hoje, esqueçam o que se foi. Minha filha reclamou que o pastor fala muito rápido, que ela tinha que anotar hoje. Eu não contei para ela que era eu que ia pregar, que falo muito mais rápido que o Rogério, né? Anota aí, Dora, esqueçam o que se foi. Agora eu vou falar sobre isso e você vai escrevendo aí. Ela está já nas cursivas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu creio que a palavra que esqueçam não significa necessariamente não lembrar mais do que passou. Na NAA, né, que é uma versão que nós usamos muito aqui, Nova Almeida Atualizada, a frase é: não fiquem lembrando das coisas passadas. Não é para apagar o seu memória como como é que chama o cara do negócio do MIB? Que deleta a memória. Pum, dia 31 de dezembro, você olha para cá, Deus vai fazer assim, pum, e apagou 2025 da sua memória. Mas não é para você se apegar a isso. Acho que, inclusive, lembrar do que se foi faz parte de aprender. Acho, inclusive, que nós aprendemos muito mais quando erramos do que quando acertamos. É o que eu tento dizer para os meus alunos. Quando você erra, você tem uma chance muito maior de aprender. Inclusive Deus, com este mesmo povo, precisou, como eu já disse para vocês, muitas vezes dizer para eles pararem de olhar para o pecado. Para o passado. Parece que é uma tendência. Então nós vemos no livro de Números, onde vai contar a trajetória do povo, saiu lá do Monte Sinai, está caminhando até a terra prometida, e a gente vê várias vezes Deus dizendo: olha, por favor, para de olhar, esqueça o Egito, esqueça o tempo de escravidão, esqueça o que se foi, eu tenho coisas novas preparadas. Há quem diga que o excesso de passado é o que causa a depressão. Eu não achei o autor dessa frase, eu não me dou muito com o pessoal da psicologia, né? Não tenho muita intimidade com eles. Eu não sei se essa frase é verdade, mas ela parece fazer algum sentido de certa forma, né? De certa forma, o excesso de passado em nossas vidas pode gerar a depressão. Dentre várias coisas óbvias que eu vou dizer para vocês até as... Ih, esqueci meu relógio. E aquele que está lá no fundo eu não enxergo. Eu vou colocar meu celular aqui, peraí. Dentre as várias coisas óbvias que eu vou dizer para vocês, são 11h01. Dentre as várias coisas óbvias que eu vou dizer para vocês nessa manhã, é que o que passou não pode ser mudado. Ou pode? E digo, nem o que fizemos de errado podemos consertar, nem as chances que perdemos e nem tentamos, e aí nós não erramos, né? Pelo menos isso, não é? E nem o que vivemos de bom pode ser revivido necessariamente. O que está no passado já passou. Podemos até lembrar,
mas não se apegar a elas. A ideia principal desta expressão é não ficar vivendo ao passado, apegado a ele. Tanto que a próxima frase que você vai anotar aí é a próxima frase do versículo 18 que estava ali na tela. A primeira frase é o quê? Número 1. Não é esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Qual é a segunda? Não vivam no passado. Não vivam no passado. Ai, como foi bom aquilo. Ai, como foi bom aquilo. Ai, aquilo que eu queria não deu certo. O que vai ser agora? Nós precisamos se libertar daquilo que já vivemos, seja de bom ou de ruim. Ai, bom era o tempo de não sei o quê, né? Bom era o tempo. Pode falar inclusive dessa igreja, que bom era aquilo, bom era aquele, bom era... Se liberte daquilo que já vivemos. Como o apóstolo Paulo diz, nós vamos para Filipenses daqui a pouco, mas olha Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Esquecendo-me, quem sabe, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão à frente. Esquecendo-me do que ficou para trás. E Paulo tinha coisa para viver? Tinha coisa ruim? Tinha, apanhou bastante, né? Tinha coisa boa? Tinha. Impactou como poucos o mundo da sua época. E ele está aqui em Filipenses, escrevendo, preso, vendo a ampulheta da vida dele assim, ó, ficando, acabando. E ele diz, tem coisa para frente ainda e eu não vou ficar preso no que eu já vivi. E eu vou para frente. Para frente. Então, número 2, anotou aí, Dora, não vivam no passado. Não vivam no passado. Ou seja, nós precisamos se libertar do passado para viver o que ainda está por vir. Se estivermos com as mãos cheias das coisas do passado, não haverá espaço para abraçarmos as coisas vindouras. Inclusive, e talvez mais importante, precisamos deixar os nossos pecados para trás. Inclusive, e talvez o mais importante, precisamos deixar os nossos pecados para trás. Amém. E como é que a gente faz isso? Provérbios 28, versículo 13. A gente poderia ler só Provérbios no culto de hoje, né? Tem tantos conselhos, eu vou usar 2 aqui. Provérbios 28, 13 vai nos dizer: quem encobre as suas transgressões, ou os seus pecados, é sinônimo, jamais prosperará. Ponto e vírgula. Vamos estudar. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ponto e vírgula. Muito bem. E o que a gente precisa fazer então? Mas os que as confessa e, ligação de adição, e abandona, alcançará misericórdia. Precisamos deixar para trás, inclusive, as nossas transgressões, pois senão não prosperaremos. E prosperar, por mais que você queira, não é necessariamente sobre dinheiro. Não tem necessariamente a ver com isso, mas indica avançar, progredir, ser mais maduro, ser um crente que serve mais, crescer, como espero que você tenha sido desafiado pela Sirlene, que estava aqui há pouco falando.
Prosperar é isso, progredir, crescer, avançar. Não é possível avançar, progredir, se não nos livrarmos do peso, da culpa e do pecado que carregamos. O famoso texto de Hebreus 12:1, que inclusive eu uso para senhas de algumas coisas na minha vida, Hebreus 12:1. Não vou falar o quê, né, para vocês não acessarem minhas contas milionárias. O que diz Hebreus 12:1? Diz que precisamos nos livrar do pecado para quê? Vocês conhecem o texto, não? Hebreus 12:1, vamos lá. Portanto, também nós, essa parte é mais difícil, eu vou ajudar vocês. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, vírgula, livremo-nos de todo peso e do pecado. Então são duas coisas, livremos de todo peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira. Livremo-nos do pecado e do peso. Então são duas coisas. Se você não reparou isso, nesse texto, anota aí, grifa na sua Bíblia, é do pecado e do peso, para fazer o quê? Correr com perseverança a carreira. Perceba que então, existem duas coisas para você se livrar. Uma é o pecado, e nós já conversamos sobre o pecado. Como é que a gente resolve? Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu orei, quando cantamos o Salmo 39, que nem o maior pecado pode nos separar de Deus. Como assim não pode? Se Deus não convive com o pecado. Todos os pecados já estão pagos quando Cristo morreu. Você vai se separar de Deus por causa do pecado, se você quiser. Porque é só confessar. O preço já está pago. É só acessar. Qual é a senha? Confissão. Qual é o preço? Jesus Cristo. Mas além do pecado, precisamos nos livrar do peso. E aí eu volto para Isaías 43:18, e parece que é disso que ele está falando. Olha, esqueçam o que se foi. E parem de viver do passado. É peso, é culpa, é carga. Eu errei, meu pai errou comigo, meu pai nunca me disse eu te amo, e aí eu vivo assim, né? Minha mãe queria competir comigo, se eu sou uma mulher, né? Queria competir comigo em beleza, e eu fui criado assim. O meu pai era isso, o meu pai era aquilo. Eu vivi um passado disso, eu vivi um passado daquilo. Acabou. Chega, o preço já está pago. Acessa então a liberdade do pecado e do peso para correr, para avançar. É disso que o texto está falando. Olhemos então agora para Hebreus 12:2. E se você observar aí na sua Bíblia, o capítulo 2 começa com uma letra minúscula, porque é continuação. Livremos do peso e do pecado, das duas coisas, para correr com perseverança a carreira. Correr como? O que diz o versículo 2? Olhando para Cristo, olhando para frente, olhando para um alvo, ou melhor, olhando para o alvo. O alvo, Jesus Cristo. Hebreus 12:2. Então, Isaías 43:18 tem nos chamado a esquecer o que passou, não viver preso ao pecado, não viver no pecado, e se livrar do peso e do pecado, como lemos em Hebreus 12, para avançar.
para avançar. E aí nós, para avançar, podemos entrar em Isaías 43, 19. Essa é a terceira coisa que você pode anotar aí, quem está anotando. Deus tem uma coisa nova. Nós vamos nos livrar do passado, do peso, para viver a coisa nova. Não é se livrar por se livrar, não é se livrar para ser mais leve, não é se livrar para não precisar mais ir na terapia e economizar um din-din, não é? É se livrar disso, porque Deus tem uma coisa nova. Versículo 43, Isaías 43, 19, vai aparecer aí na tela, eu tenho certeza, em 3, 2, 1. Vejam, eu farei uma coisa nova. Vejam, eu farei uma coisa nova. E ele vai continuar dizendo que já começou, na verdade, é você que não está vendo. É você que não está vendo. Você percebe que há uma condicional aqui? E se alguém tem pregado para você um evangelho de que você não precisa fazer nada, é só vem como está, ele não contou a outra parte do versículo, ele não contou a outra parte da missão. Deus sempre tem nos chamado, mas Ele sempre requer mudança. Ele sempre requer algo, Ele sempre requer transformação. E aqui Deus está dizendo, eu tenho uma coisa nova, e já começou na verdade, mas tem uma condição: livre-se do peso, esqueça o passado e vem viver essa coisa nova que eu tenho para você. É preciso deixar o passado, não ficar preso a ele, para viver o novo que Deus está fazendo. Essa palavra de esperança vem para o povo em um momento de desamparo. Essa palavra vem para o povo no momento em que o povo estava olhando para o passado, lembrando do êxodo, como foi bom. E aqui está anunciando como se fosse um novo êxodo, né? Só que agora da Babilônia para finalmente Jerusalém. Um povo que estava até lembrando do Egito, falando que o Egito era melhor. E Deus vem dizer, olha, não sei se vai ser igual, mas quem vai estar com vocês nessa coisa nova sou eu, é eu que estou fazendo. Você lembra do êxodo, você lembra do Egito? Pois é o mesmo Deus. Para mim e para você, meu irmão, eu não vivi literalmente o êxodo, nem o segundo êxodo da Babilônia, mas aquele Deus que tem me chamado e que tem te chamado para viver o novo que Ele está fazendo é o mesmo Deus. Você está preparado? Você está disposto a se livrar de tudo que eu já disse que você precisa se livrar? É um convite de Deus para se juntar a Ele. Vem fazer parte daquilo que eu estou fazendo. Mas, como eu já repeti, vou repetir várias vezes, você precisa esquecer o passado, não viver no passado e se livrar do peso e do pecado. E aí Deus vai dizer assim, eu estou fazendo uma coisa nova que na verdade já começou e os olhos de vocês não permitem vocês enxergá-las. Vocês não estão vendo? É uma pergunta retórica de Deus. É a quarta coisa que você precisa anotar aí. A quarta coisa, você precisa abrir os olhos para ver. E por que será que aquele povo não estava vendo? Por causa do versículo 18. O que será que me impede eu e você de ver o que Deus está fazendo? O que será que me impede de olhar para ao redor da sua vida e ver que Deus está agindo porque Ele está agindo, Ele é Senhor da história, e impedir de ver o que Ele está fazendo, aonde Ele está fazendo, para se juntar a Ele? O que impede você, querido, sentado aí, de ver o que Deus está fazendo aqui, nessa igreja, ou a partir dessa igreja, ou nos arredores dessa igreja, e você está aí só reclamando, e não está vendo o que Ele está fazendo, para onde Ele está nos guiando? Misericórdia! Precisamos abrir os olhos para ver. Como é que nós vamos abrir os olhos? Meu Deus, sou um papagaio. Você vai,
esquecer do passado. Você vai não viver no passado. Você vai se livrar do peso e confessar o seu pecado. E aí você vai entender que Deus está fazendo uma coisa nova. E aí você vai começar a poder enxergar o que Deus está fazendo. Reconhecer, enxergar é isso, é reconhecer. Ele está fazendo, só te falta essa condição. O que você mais tem pensado? Esse é um tempo de reflexão. Aliás, trabalhamos poucos e pensamos muito nessa época do ano, não é isso? Eu faço isso o ano inteiro. Trabalho muito pouco, mas penso bastante. É um tempo de pensar. No que você tem pensado? Eu poderia chutar que você tem pensado muito sobre a sua vida financeira. O que você ganhou ou não ganhou em 2025 e como provavelmente você quer ganhar mais em 2026. Não é isso? Ou gastar menos, né? Você já parou para pensar que é a mesma coisa, né? Se você ganhar mais ou gastar menos. Matematicamente falando. No que você tem pensado? O que tem imperado na sua mente? O que tem permeado o seu coração? Nós não enxergamos o que Deus está fazendo porque nós estamos mergulhados de muitas outras coisas, que pode ser o passado. Ai, aquele tempo, pode ser a nostalgia, o saudosismo, né? Pode ser a culpa, pode ser o pecado e pode ser outras coisas que não são necessariamente isso. Pode ser a minha carreira, os meus filhos, a minha família, a minha casa, o meu sucesso. Pode ser a minha diversão. Nós vivemos em um mundo pautado pelo hedonismo. O que eu vou fazer para ter prazer? Somos inclusive escravos de uma máquina que ela vive ali para injetar no seu cérebro dopamina. Sim, e você tem feito o que a respeito das coisas de Deus? Muito, muito pouco. Então se Deus tem te convidado a se esvaziar do passado, do que ficou para trás, do pecado, do peso e da culpa, o vácuo não existe, sabia? É só um conceito, ele não pode ser alcançado. Se você esvaziar algo de alguma coisa, ela vai ser preenchida por outra. Então, se Deus está nos chamando para nos esvaziar do culpa, do pecado, do passado, nós vamos nos encher com o quê? Em 2026. Com o quê? Eu tentei dizer para alguém que não é assistindo Netflix que se cresce espiritualmente. Ele não entendeu. Me deixou no vácuo, não me respondeu mais no WhatsApp. Ele gosta de mim, eu gosto dele, mas ele... Vamos então ouvir o que tem Paulo novamente para nos dizer agora em Filipenses, num texto que você conhece muito melhor, que é 4, do 6 ao 9. Na verdade, eu vou ler inicialmente o 8 e o 9. E quando a gente lê o 8, você vai ver que Paulo está chegando a uma conclusão aí. Porque ele começa como? Finalmente. E também porque ele está chegando no final da carta, né? Nós estudamos essa carta 2025 ou 24? Eu já me perdi. Foi esse ano? As cartas de um prisioneiro. Mas a gente começou em 24, não foi? Foi uma série longa e muito boa, que está no YouTube, no canal da igreja, você pode assistir. Finalmente, irmãos, tudo que for, vamos lá, quem está com a Bíblia aberta aí, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno ou nobre, tudo que for justo ou correto, tudo que for, ai meu Deus do céu, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas.
se esvaziem do pecado, do passado, da culpa e se encham do quê? Do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama, do que é digno de louvor. Pensem nisso. Encham-se disso. Encham-se das coisas do alto, é o que o próprio Paulo diz em Colossenses 3. Pensem nas coisas que vêm do alto. Como é que eu vou enxergar, reconhecer o que Deus está fazendo? Uma vez me perguntaram, como é que você sabe quando é Deus falando com você? Como eu vou reconhecer a sua voz? Eu estava na graduação, tentando falar de Jesus com um amigo meu, da física, é difícil. Tentando falar para ele, tentando falar que Deus fala com a gente. E a gente estava no restaurante universitário da UEL, e ele disse, e daí, como é que você sabe quando é Deus que fala? E eu tive uma epifania, que é quase uma pifania, né? Quase que eu pifei, mas foi uma epifania. E eu falei para ele assim, esse restaurante está lotado, não? Sim, lotado. Se sua mãe lá do canto te chamasse pelo nome, tu reconheceria? Sim. Porque tu é íntimo dela. Tu fala com ela todos os dias. Como é que nós vamos reconhecer o agir de Deus? Como é que nós vamos reconhecer que é Deus falando? Nos tornando íntimos dele. Nos enchendo das coisas de Deus. Das coisas do alto. Colossenses 3, 2. Eu vou me encher das coisas de Deus. Eu vou me encher das coisas vindouras. Eu vou me encher da sua palavra. Eu vou me encher de oração. Eu vou lotar a minha agenda de coisas que me edificam. Que me levam para Deus. E não no sentido contrário. Como muitas das coisas que nós colocamos casa adentro, família adentro, mente adentro, coração adentro. Se eu obedecer o apóstolo Paulo e me encher a minha mente e o meu pensamento de tudo que é verdadeiro, de tudo que é puro, de tudo que é de boa fama, de tudo que é digno de louvor, eu vou estar íntimo de Deus, íntimo, e reconhecerei o seu agir, porque é o mesmo Deus, um imutável Deus. E aí eu vou poder colocar também a minha visão nas coisas vindouras, nas coisas que ainda estão à frente. É o que Deus nos chama. Eu estou fazendo algo novo, já começou na verdade. Coloca o seu óculos de fé para enxergar à frente. Tirar um pouco a nossa visão do presente, porque o presente é a única coisa que nós temos. Lembra que eu falei dos adolescentes? Que eles só enxergam, não é só o adolescente, mas nós só enxergamos o hoje. O passado passou e o futuro não acessamos. E Deus está nos chamando para olhar para frente. E a gente já sabe bem o final da história, né? E aí, dos mesmos criadores de que a depressão é excesso de passado, tem a frase que diz que a ansiedade é excesso de futuro. Então, o texto da nossa meditação de hoje é olhar para frente sem andar ansioso. E como é que a gente vai fazer isso? Se enchendo de coisas do alto, de coisas que não necessariamente são tangíveis ou tocáveis, para os pequenos que aí estão. Se enchendo de coisas que eu não vejo literalmente, quer dizer, algumas a gente vê literalmente, mas outras não. Como que eu me encho de tudo isso e não me torno ansioso? Como que eu olho tanto para frente e não me torno ansioso? É o texto de Filipenses que eu li o versículo 8.
E nós podemos então ir para o versículo 6 de Filipenses, capítulo 4. E o apóstolo Paulo começa o versículo dizendo: não andem ansiosos. Se eu perguntasse para levantar a mão, quem anda ansioso aí? 102% ia levantar. Só eu que não, que a ansiedade não me pega. Não me pega. Quem anda ansioso? É o mal do século. Sou no século 21, né? É o mal do século 21. A ansiedade. E apóstolo, o Paulo, ele era ousado, ele era terrível, ele era fogo na jaca. Porque ele fala, não andem ansiosos, por quê? Mas é muito Paulo. Se ele falasse assim, não ande ansioso quase nunca. Ele fala, não andem ansiosos por nada. Como? Nós somos programados para viver a ansiedade. Nesse mundo que temos, programados para a ansiedade. Para querer antecipar, para trazer o futuro para o presente. Como vamos fazer isso? Adivinha? Está aqui no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ou seja, mas o tempo todo, ou seja, mais sempre, ou seja, mais 24 horas por dia, 365 dias por ano, e se for bissexto, 366, vírgula, pela oração e súplicas, vírgula, e com ações de graças, aqui está dizendo a forma de você fazer, ele vai dizer o que você tem que fazer. Vírgula, apresentem seus pedidos a Deus. É o segredo. É o segredo para a ansiedade. É o ansiolítico divino. Apresentar tudo, o tempo todo, diante de Deus. Há um tempo atrás, quando eu era jovem, subi aqui falar umas coisas, eu cunhei a frase de que a nossa ansiedade é o pecado que ofende a Deus. Todo pecado ofende a Deus, não é? Imagina. Não sei porque vocês ainda me ouvem. Mas, num certo sentido, a ansiedade é dizer, olha, eu não confio tanto no Senhor não, Deus. Porque se eu apresento tudo diante dele e vivo ansioso, é que está nas mãos de um cara mais ou menos. Ou não? Qual é o segredo? Apresentar tudo diante de Deus. E olha que coisa interessante, que Paulo nos dá o remédio e diz como tomar o remédio. Então volta lá no versículo 6, se é que você saiu, volta lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Como você vai fazer? Como? Orações e... quem diria que orar ajuda, né? Quem diria? Temos um Sherlock aqui. Quem diria que orar ajuda? Orações e súplicas. Se estiver apertando demais o peito, você pode clamar para Ele. Pode gritar, pode chorar se for preciso. Choramos bastante em 2025. Então, de vez em quando a gente ainda chora, ainda acha que vamos chorar até dia 31 lá em casa. Às vezes aperta demais. Essa é a forma. Muito bem. E como é que você vai orar? E como é que... Aqui é desafiador. E como é que você vai suplicar? Vírgula. Com... Paulo, quando eu estiver ansioso, eu vou orar com gratidão, agradecendo a Deus. A forma, a essência e o que você tem que fazer? Colocar diante tudo aos pés do Senhor. E se você fizer isso, meu irmão, sabe o que vai acontecer?
Paulo sabe. Está aí no versículo 7. Fala para mim. Fala mais alto. E a paz. De quem? A gente pode parar aqui e ir embora para casa, né? Mas eu tenho mais uns minutos. E a paz de Deus, e não é qualquer paz, ela é de Deus. E é uma paz que você não vai entender. Ela excede até as mentes mais brilhantes. Temos algumas aqui e ali, até as mais brilhantes. Ela vai exceder. Ela vai fazer o que essa paz? Guardará o quê? Os corações. A ansiedade está mais aonde? No coração ou na mente? No coração ou na mente? Na dúvida, ela guardará os corações e as mentes. Está escrito aí. Eu não inventei não. Está aí. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus não é qualquer paz, que excede a todo entendimento, guardará os corações e a mente de vocês. Está chovendo. Vocês perceberam? Já parou, mas ele volta. Com esse calor, é bom, deixa chover. Deixa chover. Quando você for para casa, vai estar mais ameno, você vai entrar no carro sem se molhar. Deixa eu te dizer algumas coisas antes da gente orar finalmente. Fomos chamados hoje a refletir sobre deixar o passado, confessar o pecado, se libertar do peso e do pecado, olhar para frente, olhar para Cristo que é o alvo, Hebreus 12, 2, olhar para o novo que Deus está fazendo, nos encher das coisas dele para poder enxergar o que ele está fazendo. E finalmente, Filipenses tem nos desafiado a colocar tudo diante dele. Tudo diante dele. Eu quero te convidar agora a orar. E eu não sei qual é dessas 5 coisas que vai pegar aí no seu coração. Qual é dessas 5 que você precisa fazer hoje? Isaías, acho que é as 5, misericórdia, estamos juntos. Fecha o seu olho aí e fala com Deus. É se libertar do passado, é deixar de viver o passado, é crer que Deus está fazendo uma coisa nova, é pedir para Ele te encher das coisas dEle, ou pedir para Ele te dar sabedoria para se encher das coisas dEle, para poder enxergar o que Ele está fazendo, ou para controlar a ansiedade de tudo que ainda está por vir. O que você precisa fazer hoje é, com orações, súplicas e ações de graças, colocar tudo diante de Deus. E o versículo 7 diz que a paz de Deus guardará vossas mentes e os vossos corações. Não é qualquer paz, não é qualquer Deus, e Ele não vai guardar só sua mente ou só o seu coração, mas são os dois. É você por completo, os seus sentimentos, a sua forma de pensar. Fala, Deus, eu quero te entregar tudo aqui, tudo. Vem, Senhor, me livrar do que eu preciso me livrar. Vem, Senhor, me fazer enxergar, me fazer crer que tem algo novo. Seja eu novo ou velho, fraco ou forte, tem algo novo ainda para viver. Me faz enxergar, Senhor,
Me ajude a me inundar das coisas que são do alto. Me ajude a pensar no que é verdadeiro, no que é santo, no que é puro, no que é justo, no que é bom, para eu reconhecer a sua voz. Me ajuda, Deus, a colocar diante tudo aos seus pés.